Oi, meninos. Muita gente me pediu, tá com dúvida nessa parte de modelagem de função. Então, eu vou gravar uns dois, três exercícios para a gente dar uma desenvolvida melhor. E durante o curso mesmo, durante a semana, quem tiver um pouquinho de dúvida pode trazer, que eu ajudo. Questão importantíssima de modelagem de função do segundo grau é uma questão até clássica, que na prática todo gestor tem que fazer essa análise. Depois eu até explico para vocês como que é esse gráfico meu aqui do curso. O que eu testo mensalmente ou semestralmente, depende do ritmo de crescimento. Ele dá um exemplo dessa empresa que ela transporta 2.400 passageiros por mês, né? Passagem custando R$ 20, certo? Então a arrecadação dela antes, eu vou separar aqui, ó, não vou ter muito rigor matemático, porque a gente está preocupado mais com a questão da primeira fase por enquanto. Vou separar o seguinte aqui, ó, antes e depois, para a gente fazer uma análise dela, do que ele tem e do que ele quer, certo? Aqui embaixo vocês vão perceber que ele está querendo fazer uma análise de faturamento da empresa. Faturamento, receita, é a mesma coisa prática, né? Essa empresa antes, se a gente for perceber, o faturamento dela, a receita, ele cobrava R$ 20 por 2.400 passageiros, certo? Então, se eu fizer essa continha, eu nem vou fazer, porque não é a intenção da questão, eu teria a receita dela antes. O que todo gestor quer fazer? Ele quer achar um ponto ótimo de trabalho, um preço um pouquinho maior, trabalhar um pouquinho menos e maximizar essa receita. E é isso que ele começa a testar. Ele começa a testar, aumentar a passagem de um em R$ 1 e ver o que vai acontecendo. E ele percebeu que a cada aumento de R$ 1, ele perde 20 passageiros. Mas talvez isso não seja ruim para ele, né? É essa análise que a gente vai ter que fazer. Se compensa ele aumentar um pouquinho do preço e perder essa quantidade pequena de clientes. Então, se a gente for perceber, fazer uma análise do depois, a receita dele começa a depender bastante desse teste que ele vai fazer, da quantidade de aumentos de R$ 1 que ele dá, certo? A cada aumento de R$ 1 muda todo o comportamento da empresa dele. Talvez para melhor, talvez para pior. A gente vai achar um ponto de equilíbrio, certo? A receita dele agora, ele passa a arrecadar R$ 20 mais um a cada aumento, certo? Enquanto que a quantidade de passageiro passa para, antes era 2.400, né? E ele perde 20 por aumento. Então, nosso cuidado é esse, ó. Na modelagem, nosso X é a quantidade de aumentos de R$ 1. A cada aumento de R$ 1, o preço aumenta R$ 1. A cada aumento, quantidade de passageiro diminui em 20, certo? Função do segundo grau, a gente já combinou na aula. O melhor tipo de análise a se fazer nela é esboçar o gráfico, né? Quanto mais visual for a informação, a gente já combinou, é melhor. Então, eu vou esboçar um gráfico que relacione a receita dessa empresa com a quantidade de aumentos que ele vai dar, certo? Então, x são os aumentos que a gente tinha combinado e y a receita. Essa equação de segundo grau, só de olhar para ela a gente consegue, não precisa nem fazer só um produto, nem nada, que a gente consegue tirar as raízes. Raiz, né, por definição, é o valor que você coloca no x, que o y vai para zero. Então, se a gente for perceber, uma das raízes é menos 20, a outra raiz é 120, certo? Então, vou esboçar um gráfico sem muito rigor matemático, sem rigor de domínio, de imagem, que é uma questão de primeira fase e a gente vai fazer ela mais rápido mesmo. Depois a gente bota resoluções com mais rigor matemático para a segunda fase. Então, uma raiz é menos 20, não vou nem preocupar com escala também não, só um esboço. Então, uma raiz é menos 20, a outra raiz é
120, certo? Não estou analisando o domínio dessa função. Ela tem umas restrições, mas não estou analisando, não. E o esboço dela está mais ou menos aqui. Então, se a gente perceber, todo gestor tem que fazer essa análise mesmo. Tentar achar esse ponto de equilíbrio. Certo? Nesse ponto de equilíbrio, o gestor achou a receita máxima que ele pode obter. Certo? E o que seria esse ponto de equilíbrio? Não vou dar nome para isso, tem gente que chama de vértice, tem gente que chama ponto de inflexão. A gente vai chamar de ponto de equilíbrio. Né? O que seria o ponto de equilíbrio dele? Ou ponto de otimização? Como que ele otimizaria essa relação de receita dele? A gente vai falar então com os termos mais de cursinho e menos de gestor. O ideal para ele seria trabalhar nesse ponto, que o popular de chamar é trabalhar no vértice, né? Como gestor a gente não chama muito de vértice não, mas a nível de cursinho, beleza. O que seria o X desse vértice? Né? O X desse vértice é sempre o ponto médio das raízes. É o meio, é o ponto de equilíbrio, é o caminho do meio. O que seria o ponto médio? Somar os dois pontos e dividir por 2. Então, o ideal para ele seria trabalhar com o X do vértice de 50. Certo? Então, o que seria o ideal para ele? Dar 50 aumentos de R$1, certo? Dando 50 aumentos de R$1, o produto dele passaria a ser vendido aqui embaixo, ó, por 70. Seria o ponto ideal de trabalho. Porque esse produto sendo vendido a 70, ele venderia, ó, vou vir aqui e vou trocar o X por 50 também. Ele venderia 1.400 produtos e teria uma receita máxima, que seria fazer essa multiplicação. Beleza? Então, o importante dessa questão é aquele passo que a gente deu lá no início. Ó. Chamar de X o que ele está testando, né? Ele está testando dar aumentos de quanto? R$1. Modelou esse X, vem para a equação até tranquila. A análise gráfica dela a gente cansou de fazer, certo? De acordo com esse gráfico, a gente responde a pergunta dele tranquilamente. Ó, o que ele perguntou? Qual o preço da passagem que maximiza o faturamento? Então, o que é o ideal para ele? Dar 50 aumentos, colocando a passagem por R$70, entendeu? Então, o preço da passagem ideal que ele tem que dar para ser um bom gestor é R$70, tranquilo? Durante a semana de aula, a gente conversa mais sobre o tema e eu explico isso na prática de gestão para vocês. A gente vai fazer mais uma questão de modelagem, muito boa também. A gente vai tentar fazer umas 2, 3, só para dar uma clareada, certo? Questão um pouquinho diferente da outra, mas uma questão de muita aplicação prática. Nessa modelagem, o cara deu 60 metros de corda para algumas pessoas demarcarem áreas na mata. Certo? O que ele quer saber? Qual dessas pessoas demarcou com a área máxima? Então, vou pegar alguns exemplos só para a gente visualizar melhor. Pode ter uma pessoa que demarcou o retângulo de 20 de frente, 10 de lado, né? Outro demarcou com 5 de frente, 25 de lado. Cada um tem 60 metros de corda para fazer seu retângulo. Então, se eu fosse trabalhar isso mais matematicamente, seria mais ou menos assim, ó. Frente X, lado Y. Deixa eu apagar aqui, lado Y. Todo mundo tem 60 metros de corda, né? Então, 2x mais 2y igual a 60. Vou isolar o y só para ficar mais fácil, vou dividir por 2 já. Então, seria um lote que mede de frente x. Vou até apagar aqui, já que eu achei o y em função de x, ficou mais fácil, né?
o lado 30 menos x. E se a gente for perceber, a gente tem muita possibilidade de demarcação. Quem será que é a pessoa mais esperta dessas, hein? Que vai utilizar melhor essa corda para ter uma área melhor. Se a gente fosse fazer a equação da área desse lote retangular, né, seria frente vezes lado, né? Não vou usar muito termo técnico, não, de matemática, mas é frente vezes lado, né? Terreno. Aí, se a gente for perceber, essa área é uma equação do segundo grau, em que a área está em função dessa frente aqui, ó, desse x. Certo? Vou esboçar o gráfico dele, que é o nosso combinado. Em toda equação do segundo grau, esboçar o gráfico. Quais seriam as raízes? Lembrando daquela definição. Qual o valor que eu coloco no x que zero o y? Ah, posso pegar a frente medindo x. Opa, posso pegar a frente medindo zero, né? Zero é uma raiz. Por aqui, ó. Certo? Vou tentar usar esse laser aqui, ver se eu consigo. Ou posso pegar o 30 também. 30 é outra raiz. Se a gente fizer essa distributiva lá em cima, ó, a gente perceberia que ela é uma equação fundural com A negativo, né? A gente fala que ela é triste. Né? O que seja triste? Aquela tal da concavidade para baixo, né? Então ela está mais ou menos aqui, ó. A gente chama isso aí de triste na aula. Não tem muito rigor matemático, não. Então a gente percebe que essa área tem muita influência da frente do lote. E é basicamente a mesma aplicação do outro. O que seria o ideal? O ponto aqui, o caminho do meio, né? O ponto de otimização, ponto de equilíbrio. O que seria o ideal? Ah, uma raiz é 0, a outra é 30. O ideal seria pegar x igual a 15. Porque pegando x igual a 15, eu escolheria o lote que tem área máxima. E quanto que seria essa área máxima? Só pegar esse 15 e substituir na função aqui, ó, que eu vou achar a área máxima, sem muito decoreba de x do vértice, y do vértice. Substituindo aqui até de cabeça, daria 225. Então, entre todas essas pessoas que a gente definiu no início, a gente nem colocou a ideal, né? O que seria o ideal de dimensionamento de lote entre todos esses? O cara pegar a corda dele e fazer um lote com essas dimensões. Que aí sim ele teria uma área máxima de 225. Beleza? É justamente a pergunta dele. E a gente vai fazer mais um ainda, uma clareada. Qualquer dúvida vocês trazem na aula. Outra questão boa de modelagem, que é até uma questão muito clássica de vestibular, até de Enem, é uma aplicação prática. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Aqui embaixo, 40, tranquilo de enxergar, né? Deu o movimento de uma bola, né? Esse movimento é uma trajetória parabólica, eu vou reforçar aqui a cor. Apanhando um pouquinho da canetinha. E desse movimento, ele quer o seguinte, ó. Ele fala que na linha do gol, a bola estava a 3 metros de altura, certo? Ele está querendo saber a altura máxima por ela alcançada. A gente sabe aqui, de olhar, e eu vou colocar, sem muito rigor matemático também, eu vou setar os eixos aqui, ó. Só para a gente enxergar a cara dessa função. Setando os eixos aqui, sem rigor nenhum de purismo matemático, a gente percebe, ó, que uma das raízes da equação é zero, a outra raiz da equação é 40, certo? Ou seja, o ponto de altura máxima ocorre, né, pelo equilíbrio, pela otimização que a gente falou lá, pela forma que muita gente usa também do x do vértice, né, ocorre quando o x for 20. Então ficou uma questão fácil, né? Porque eu só quero saber o seguinte, esse valor de y aqui, ó, deixa eu pegar o laser, fica menos rabisqueiro, esse laser é bom. Esse valor de y, quando o x for 20. Né? Então ficou uma questão bem fácil. O que eu vou ter que descobrir?
Se eu descobrir a lei de formação dessa função, é só vir na lei de formação e substituir o x por 20, certo? Lei de formação de equação de segundo grau, eu, por gosto pessoal, eu prefiro fazer ela assim, ó, usando a forma fatorada sempre que possível. Ela é y igual a que multiplica x menos uma raiz, x menos a outra, certo? Nessa função nossa, quais são as raízes? Uma raiz é 0, a outra raiz é 20. Então, lá da forma fatorada, a gente mexe com isso em polinômio também. Opa, 20 não, né? 40. Estava pensando ali no vértice que eu usei agora. Deixa eu rabiscar aqui. Certo? Achamos uma lei de formação, mas ainda em função de A, né? Normalmente, para achar esse A, ele te dá outro ponto, uma dica, né? E ele deu esse outro ponto aqui, ó. Ele fala que quando a bola está... Vamos ver se ele deu alguma dica. Aí fala aqui, ó, que quando a bola está na linha do gol, né? Ela está a 3 metros de altura. Ou seja, ele conta pra gente que quando o x é 30, quem tem a lista, olha na lista aí que está mais fácil de ver. Quando o x é 30, o y é 3. Esse ponto é uma dica para a gente achar o A. Então a gente vai pegar esse ponto aqui, ó, e vai substituir naquela equação lá de trás, para achar o A. Achando ele fica fácil. Então vou substituir devagarinho, até para não errar a conta. Esse cara aqui vai para 30, né? Esse cara vai para menos 10. Esse A nosso, tá meio rabiscado aqui, vai para menos 1 sobre 100. Você está devagarinho aí. Achou o A, vou vir aqui e vou substituir na função. Menos 1 sobre 100. Opa, deixa eu organizar aí também. Tanta bagunça assim não, né? Deixa eu organizar aqui de novo. Então, achou o A, vou substituir ele aqui. Ó. Vou tentar organizar um pouquinho para vocês entenderem melhor. Aí, agora sim, eu tenho a função geral dela. A lei de formação, né? Depende do gosto de cada um. O que eu quero nessa lei de formação só? O valor do y, né? Agora que eu achei ela, vai ficar fácil. O valor do y quando o x for 20. Então, só vou vir aqui e vou substituir o x por 20 e achar o y, tranquilo? Então, essas foram algumas dicas de modelagem de função de segundo grau. Durante a semana a gente trabalha mais nisso. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar aí pelos nossos meios de comunicação, né, internos. Quem é do curso, quem não é do curso, vamos vir aqui conhecer também. Certinho? Um abraço, meninos.